Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Como é o nosso segundo vídeo da semana, é um vídeo de pessoas notáveis, mentes brilhantes, e eu espero muito que vocês gostem da história da pessoa que eu escolhi para trazer nesse vídeo aqui de hoje. Não esqueçam de deixar a curtida de vocês aqui embaixo, o comentário com a opinião de vocês sobre a história dessa pessoa também, sugestões de alguma história que vocês querem ver aqui no canal, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com quem se interessa por esse tipo de assunto. É isso, vamos começar o vídeo de hoje. Então, gente, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ninguém mais, ninguém menos que Louis Braille, que é o responsável por ter desenvolvido o método Braille, que é a leitura e a escrita para cegos. Então, eu vou explicar mais pra frente no que se baseia esse método que ele desenvolveu. Ele é um nome muito importante na nossa sociedade, principalmente no que se refere a deficientes visuais. Então, é bem interessante a gente estar conhecendo a história dele e o que levou ele a desenvolver esse método, né? Então, o Louis Braille ele nasceu numa cidade chamada Coppevray, dia 4 de janeiro de 1809, né, numa cidade francesa que fica a 45 quilômetros de Paris. Ela é uma cidade que fica localizada no distrito de Seine-Marne. O pai dele, ele tinha uma oficina, ele trabalhava confeccionando arreios para cavalos, então ele fazia o uso de ferramentas, né, ferramentas inclusive que eram pontiagudas. E um belo dia, o Luiz, ele vai querer brincar com as ferramentas do pai. Então, quando ele tinha aproximadamente 3 anos de idade, ele vai estar brincando com uma ferramenta pontiaguda. Ele vai estar com a ferramenta, né, e um pedaço de couro, só que aí essa ferramenta vai escapar e vai acabar atingindo o seu olho. Então, isso vai acabar gerando uma hemorragia. Essa hemorragia ela vai evoluir para uma infecção. Essa infecção ela não vai ser tratada porque na época a medicina e as tecnologias elas não eram avançadas, né, para tratamentos e essas coisas. Então, era uma coisa bem mais ultrapassada, vamos dizer assim. Então, não se tinha tratamento eficaz nem nada do tipo. Então, a infecção ela não foi bem tratada, não foi nem um pouco, na verdade, tratada. E ela vai acabar evoluindo para uma cegueira. E essa cegueira ela vai passar de um olho para o outro. Então, é quando, por volta dos 5 anos, mais ou menos, de idade dele ali, entre 4 e 5 anos, ele vai ficar totalmente cego. Sua vida vai mudar para sempre. Vamos falar sobre a escolaridade dele. A escola em si, ela não estava preparada para receber um aluno com necessidades especiais, né? Um deficiente visual, por exemplo. Mas mesmo assim, os pais dele, eles viram que eles não poderiam negar pra ele, né, o direito de estudar. Ele tinha total esse direito, então os pais super apoiam, super colocam ele na escola e ele estuda. Tanto que ele até se destaca bastante, ele vai ser um aluno exemplar. Ele impressionava a todos com a sua inteligência, ele decorava e recitava as lições que ele ouvia. Quando ele tinha 10 anos de idade, então ele vai conseguir uma bolsa para estudar no Instituto Nacional para Jovens Cegos de Paris, que foi criado por Raoult. Ele desenvolveu um método que se baseava no sistema de leitura com impressão de livros em relevo, mas a identificação das letras através dos dedos era uma tarefa complexa e não eram muitas obras disponíveis que estavam de acordo ali com esse sistema. Não tinha muitos livros que eles conseguiriam ler. Alguns alunos, eles passavam os dedos, né, sobre os relevos das folhas para lerem só as letras e posteriormente eles conseguiriam então formar frases, né, juntando letra por letra. Então isso daria um belo de um trabalho. Ele se dedicou profundamente aos estudos, mas a recreação ela também ela era muito importante para ele. Ele participava com muito entusiasmo das atividades, né? Ele gostava muito de música clássica e tinha professores do conservatório que vinham dar aulas gratuitas na instituição que ele estudava, então lá ele estudou música. E esse estudo consistia basicamente em ouvir o que era repetido. Mesmo em situações e condições adversas, ele se tornou um excelente pianista e mais tarde um organista super famoso da Notre Dame des Champs. O método Braille, o que acontece? Ele é um método que ele não era super completo, ele não atendia todas as necessidades dos alunos. Por exemplo, algumas pontuações não existiam, na verdade, nenhuma pontuação existia ali no relevo, né, na escrita do Braille, então complicava essa parte para os alunos que precisavam ler. E também as letras maiúsculas não se tinha, era uma coisa que não existia naquele método ali. Então, quando ele tinha 15 anos de idade, ele vai começar a aperfeiçoar esse método, né? Ele vai transformar e ele vai fazer uma versão melhorada, adaptada, e aí ela vai ser liberada para as pessoas vão poder utilizar a versão dele. O método Braille, como ele não atendia todas as necessidades dos alunos, ele viu uma urgência ali para poder melhorar esse método e desenvolver um método que fosse completo, que fosse auxiliar realmente aqueles alunos. Quando ele tinha apenas 16 anos de idade, ele vai apresentar uma versão melhorada do sistema Braille com os 6 pontos, a célula Braille, que tem 6 pontos dispostos em 2 colunas de 3 com diferentes combinações, e era possível representar letras, números e sinais de pontuação com esse que ele desenvolveu. Vou falar agora sobre o sistema Braille em si.
A primeira versão ela foi escrita e publicada em 1829, lembrando que ele começou a aperfeiçoar em 1825. Ele reduziu os pontos de relevo. A ideia era deixar eles do tamanho certo para que eles pudessem encostar nas letras ali com um toque, para que os pontinhos eles pudessem ser sentidos com a pontinha do dedo, com um único toque. Para criar os pontos em relevo, ele vai usar a mesma ferramenta que foi a responsável por causar a cegueira dele. E para garantir que as letras ficassem retas e legíveis, ele vai usar uma grade plana. Ele tinha um grande interesse por música e ele inventou um sistema para escrever notas também. Então, assim, não foi só para escrita, foi para partituras também, que ele acabou utilizando na parte da música, porque ele era muito adepto, né? Ele gostava muito desse tipo de coisa. Então, ele desenvolveu isso e ele acabou auxiliando várias pessoas, além dele ajudar ele mesmo, né? Ele se tornou professor auxiliar no instituto onde ele estudava. Então, ele vai demonstrar o funcionamento do seu método, que 5 anos depois ele foi adotado como sistema de escrita escolar. O reconhecimento oficial dessa criação ele só aconteceu após ele morrer. Ele vai falecer então no dia 6 de janeiro de 1852, vítima de tuberculose aos 43 anos de idade. E com o passar do tempo, esse sistema ele passou a ser usado em todo o mundo. No ano de 1882, ele já estava sendo usado na Europa. Em 1916, chegou à América do Norte e depois ao resto do mundo. Esse sistema ele foi responsável por mudar a vida de várias pessoas cegas ao redor do mundo. É lido da esquerda para a direita, não é uma língua, o que significa que ele pode sim ser adaptado de acordo com a língua oficial do país, né? Ele foi desenvolvido códigos braille para fórmulas matemáticas e científicas também. E com o advento da tecnologia, incluindo leitores de telas para computador, as taxas de alfabetização desse sistema estão diminuindo. Os franceses, então, eles iniciaram uma campanha para transformar esse sistema no padrão de escrita para os europeus com deficiência visual. Aqui no Brasil, esse sistema ficou conhecido em 1854, quando foi inaugurado o Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, e na época ele era conhecido como Instituto Imperial dos Meninos Cegos. E desde o ano 2004, o decreto de número 5.296 transformou o Braille em direito do cidadão, e essa linguagem ela é obrigatória em elevadores e caixas de remédio. No ano de 1951, quase um século após a morte dele, a Unesco vai criar um código oficial do Braille e vai fundar o Conselho Municipal Braille. No ano seguinte, a contribuição dele finalmente foi reconhecida e o seu corpo ele foi então transferido para o Panteão, que fica localizado em Paris. E no ano de 1952, a cidade onde ele nasceu, ali, né, a terra natal, quis ficar com as mãos dele e hoje as mãos dele elas estão sepultadas em uma urna simples no cemitério da igreja. A NASA também fez uma homenagem para ele e deu o nome de 9969 Braille a um tipo raro de asteroide. Então, gente, essa foi a história de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse cara foi importantíssimo e fundamental. Ele ajudou várias pessoas com essa criação e invenção dele, essa adaptação, né? Que ele melhorou um método já existente. Então, assim, o que ele fez foi fundamental para todas as pessoas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau!